Amados, vamos abrir ainda nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Texto breve da necessária pregação da palavra do Senhor. Carecemos da palavra. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, onde lemos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Quando o autor aos Hebreus escreveu a sua epístola, ele a escreveu, você sabe disso, eu estou recordando você da história. Escreveu porque havia crentes dentre os judeus enfraquecidos na sua fé. Gente se afastando do caminho. Ele escreve a sua carta para lhes dar motivos, razões, para que eles fossem fortalecidos na fé. Porque na fé, irmãos, é diferente de uma partida de futebol. Numa partida de futebol, aquele perna de pau, você vai lá e diz: vai, você consegue! E é capaz até que ele melhore. Mas na fé, só pelo poder de Deus. Não adianta você ficar lá, vai que você consegue, não adianta. É por meio do poder do Senhor, é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas acontecem. Então a palavra foi escrita para que as pessoas, ao lerem, conhecessem a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus, fossem objeto do próprio Deus na pessoa do Espírito, para que elas fossem fortalecidas. Eis aí a epístola aos Hebreus. Logo, não adianta você ter a epístola de cor. É preciso buscar a Deus com a palavra. E creia-me, você que crê no Senhor Jesus será iluminado por Ele, o próprio Deus, para você entender com precisão a única mensagem que o texto traz. Não a que você gostaria, não a que ele acha que tem, mas a que Deus diz e que está no texto. E nesse texto, nós temos a introdução de toda a carta. Logo, a carta inteira desenvolverá este tema. Qual é o tema? Jesus Cristo é superior a tudo e todos, superior aos anjos, superior ao legislador e profeta Moisés, superior a toda sorte de profeta e de sacerdote nas linhagens humanas. Então nós vemos nesse texto introdutório, eu peço a sua atenção, uma referência no verso 1 à profecia antiga, porque ele vai dizer: tendo Deus falado lá no passado, lá atrás, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, perceba, já falou, já foi assim. E ele, tendo falado assim para os antigos, concedeu que os antigos registrassem o que nós conhecemos como Antigo Testamento. Eis aqui a referência ao Antigo Testamento. Deus falou e a palavra foi registrada, e eis a Bíblia entregue aos judeus. Mas ele continua no texto e vai além da revelação antiga, porque ele fala da revelação nos últimos dias, os dias que ele estava testemunhando, os dias que o autor, que escreveu em meados do 1º século, vivia. Ele estava muito perto dos dias da encarnação de Cristo. Então ele diz no versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A revelação de Deus, que fora trazida por meio de profetas,
agora vem por um profeta todo especial, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E ele vem, ele fala às pessoas. Ele disse isso, ele veio falar a palavra de Deus, ele veio viver a palavra de Deus. Não havia nada na pessoa do Verbo encarnado, repito, Jesus Cristo, que não fosse revelação de Deus, que não fosse justa e boa. Tudo em Cristo. Você pode encontrar defeitos em uma porção, aliás, em todos os demais personagens das Escrituras. E você não precisa procurar muito para encontrar os meus defeitos. E talvez, se você parar para pensar um pouco, até se lembre dos seus próprios defeitos. Mas em Cristo não havia, porque Ele era a revelação do Pai entre nós. E Ele então era a palavra encarnada. Ele falava e vivia a revelação de Deus. Nos últimos dias, naqueles dias, primeiro século, quando o Senhor encarnou, pouco antes da escrita da carta, Ele então falou, Deus falou, pelo Filho. Percebam, meus queridos, que Ele está colocando um ponto final na revelação. Porque tudo o que a Escritura traz no Novo Testamento é registro do que o Filho disse aos apóstolos. Por isso o que temos no Novo Testamento é a doutrina dos apóstolos. A revelação concluída nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E quem é esse Filho? É importante que você que veio aqui cultuar seja recordado disso. Ele, queridos, é o alfa e o ômega. Você não viu isso no texto aqui? Olha de novo para o versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Percebeu? O que é o herdeiro? É aquele para quem todas as coisas encaminham. Para Ele tudo está apontado. Dele e para Ele são todas as coisas. O que é isso? Tomando a figura do alfabeto grego, é o ômega. É o final. É para Ele. Ele é o herdeiro, ao texto. Mas o que Ele é também? Pelo qual também fez o universo. Nosso Senhor Jesus é o mediador da criação. Ele é o alfa. Por isso que nós podemos ver no Apocalipse Jesus dizendo de si mesmo: eu sou o alfa e o ômega. Esse é o Senhor Jesus. Você acha que alguma criatura tem essa característica? Eu posso ficar louco e dizer que sou o alfa e o ômega. O que você vai fazer? Vai me pegar, vai me levar para um psiquiatra. Eu estarei louco. Cristo não. A verdade encarnada e revelada, o alfa e o ômega, o revelador glorioso. Veja o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você viu bem o texto? O esplendor da glória, isto é, quando viam a Jesus, viam a glória como que do unigênito do Pai, que é o capítulo 1, verso 14 de João. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Você pode fazer um esforço de imaginação e ter diante de si aquele que é absolutamente perfeito, andando entre nós. Você não vai conseguir, vai faltar. A sua imaginação vai fazer alguém parecido com você. Aqueles homens viram e conviveram com Jesus e viram a expressão da sua glória, da sua santidade, da verdade que Ele emanava nas palavras, no olhar, na conduta, no ensino, no sorriso, no siso. A expressão exata do seu ser. João disse sobre isso
Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Como saber quem é Deus? Sabendo quem é Jesus. A expressão exata. Não há outro para quem você possa olhar e aprender sobre Deus, senão por meio de Cristo Jesus, porque só Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós que vamos caminhando com Cristo, vamos aprendendo com Cristo, vamos sendo discipulados, vamos sendo transformados, vamos abandonando nossos pecados, podemos servir de exemplo para alguém, mas aí vamos fazer que nem Paulo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isto é, não me imitem naquilo que sou, me imitem naquilo que faço. Me imitem imitando a Cristo. Percebe o ensino de Paulo? Cristo, a expressão exata do ser. A Cristo seguimos. Você segue a Cristo? Cristo Jesus, Deus encarnado, o sustentador de todas as coisas. A providência está na mão do Senhor. Verso 3 ainda, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pastor, quer dizer que esse banco aqui que eu estou sentado está sustentado pelo Senhor Jesus? Você pode não acreditar, mas essas coisas só não ruíram ainda porque Ele é o sustentador de todas as coisas. É mesmo? É mesmo. Você não é pó ou menos do que isso, nada, porque Ele sustenta você, se sustenta vivo. E se você um dia morrer e não apodrecer, será porque Ele te sustentou ali. Não é demais, gente? Sustenta os corpos celestes no seu movimento. Sustenta a presença do vento, ou como agora, a falta de vento. O Senhor tem tudo sob a sua mão. Não se engane. A descoberta do medicamento, o cuidado do médico, o acidente de trânsito, o cabelo que caiu da cabeça, a beleza do aniversário, do nascimento, tantas coisas, inúmeras coisas, incontáveis, tudo sob o poder de quem? Diz a palavra? Deste o Filho, que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Quem é comparável? Mas ele continua, pois além de sustentador, ele é purificador. Sim, não falo daqueles filtros de carvão, não é isso não. Não falo daquele purificador de água. Purificador da vida, porque é dito aqui que Ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, verso 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é que fez purificação pelos pecados? Pensa em qualquer personagem aí. Se não for Jesus, não deu certo, não conseguiu. Mas Ele se esforçou tanto. Ele viveu só de uma gotinha de orvalho que se formou numa pétala de rosa. Era Buda, perdido, infeliz, sem Cristo, perdido. Mas era um grande profeta que teve lá o anjo falando, sussurrando ao seu ouvido as mensagens que complementam a Bíblia. Afinal, não é isso a regra a ser obedecida no Corão? Bendito não, porque se não creu no Redentor, está perdido, não purificou o pecado de ninguém, não há almofada macia esperando pelo suicida terrorista. Só em Cristo, só Cristo Jesus, só o Filho encarnado viveu em santidade, sem qualquer pecado, e foi à cruz do Calvário no lugar da sua igreja. Você é crente em Cristo, você é igreja. Se você é igreja, foi em seu lugar que Ele foi à cruz. Você não crê ainda? Está no caminho da fé? Está para crer? Será que você faz parte dos eleitos para a vida?
se faz, também foi por você. Se não, não se engane, só em Cristo a salvação, porque só Ele purifica dos pecados, e tendo feito isso, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu aos céus, e é o sumo sacerdote diante da majestade nas alturas, e Ele está lá intercedendo por sua igreja, e Ele o faz, como diz o texto, à direita da majestade nas alturas. Ele, homem elevado, incomparável, o próprio Deus encarnado. Eis o Natal. O próprio Deus encarnado. O Natal não é outra coisa, é Deus humilhando-se para redimir os orgulhosos, aos quais Ele quebra. Glória a Jesus, porque nos quebra e nos faz crer nele e sermos por sua graça levados à sua presença redimidos. Aleluia. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E o texto continua encadeando com o que vem após, porque Ele é o homem exaltado. E quando nós vamos a Ele, nós não vamos com um formato pré-determinado, mas nós vamos a Ele, que é superior aos seres que muitos imaginam serem tão elevados, que muitos temem por entenderem que o diabo, Satanás, seja um anjo, e ele é mesmo um anjo caído. Mas o nosso Senhor Jesus, homem, veja o verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que Satanás o quê? Se ele, como anjo, pôde tentar o nosso Senhor Jesus encarnado, pequenino, humilhado homem, o nosso Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos tem um nome sobre todo nome, nome que é incomparável, nome que é superior a qualquer anjo do Senhor ou contra o Senhor. Ninguém permanecerá de pé diante do Senhor Jesus, a não ser que Ele o permita. Ele é a autoridade suprema, Ele é a majestade. A Ele e nele está a nossa adoração. Adoramos o Senhor Jesus, Deus o Filho encarnado, pois é Deus. E por meio dele, adoramos o Deus eterno e imaterial, que não pode ser tocado e conhecido a não ser que se revele. Por meio de Cristo adoramos a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Você adora a Deus? Sem Cristo, não adora. Não se engane, pare de se enganar. Oremos uma vez mais. Obrigado a Deus por Jesus Cristo. Obrigado a Deus porque Ele revelou-se o Alfa e o Ômega. Ele revelou a Ti, Trindade Santa. Ele é a glória expressa do Deus eterno. Te adoramos, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus está toda a existência. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Te adoramos, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus está a purificação da nossa vida, o perdão dos nossos pecados. Te adoramos, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus está a autoridade por Ti concedida a Ele para reinar sobre tudo e sobre todos, o único Rei sobre a criação. Te adoramos, Senhor, porque em Cristo Jesus e em nenhum outro está o Senhor exaltado, está a autoridade sobre nós, a quem adoramos, sem temor do inimigo, porque estamos sob a boa mão do nosso Senhor. Seja adorado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com a cantata O Único Rei.